Segundo o site Metrópolis, interlocutores de Bolsonaro levaram ao presidente um recado do embaixador chinês no Brasil. Yang Wanming estaria insatisfeito com a permanência de Felipe Martins na chefia da Assessoria Internacional da Presidência da República. Em geral, Yang Wanming dispensa intermediários e escreve publicamente suas impressões sobre as tratativas com o governo brasileiro. Desta vez, no entanto, recorreu a parlamentares e representantes do Itamaraty para expor seu descontentamento com a influência de Felipe Martins sobre a política externa do governo Bolsonaro. Segundo Yang Wanming manifestou a emissários, os chineses pensam que o relacionamento entre Brasil e China só teria a ganhar com a saída de Felipe do cargo. Em nota, a Embaixada da China disse: "Não temos nenhum conhecimento a esse respeito e a posição de sempre da China é não interferir nos assuntos internos." Na internet, tem até funcionários do Itamaraty comemorando o fato. Epa, segunda bola na caçapa, embaixador chinês pede a emissários de Bolsonaro a cabeça de Felipe Martins, escreveu, por exemplo, Paulo de Almeida. E aí, Augusto, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, muito obrigado, é um prazer estar com vocês outra vez. Não vou atrasar mais, viu, Binha? E eu queria dizer o seguinte, esse embaixador está cada vez mais insolente, mais arrogante, e nós perguntamos até quando isso vai ser tolerado. A ditadura chinesa não permite que os próprios chineses falem. E ele interfere nos assuntos internos de outro país o tempo todo. Vou recordar de novo aqui que foi ele o responsável por um acordo com o governo peronista argentino, que chegou ao Macri tarde demais, né? A leitura desse papel. Nesse acordo, eles criaram um enclave chinês, né? Uma base chinesa no território argentino, em que os argentinos não podem entrar. É um pedaço do território, é uma extensão do território chinês, do território dominado pelo regime comunista desde 1949. Então, eles o tempo todo interferem em assuntos dos outros países lá e agora aqui. São eles os responsáveis, por exemplo, pela longevidade da ditadura da Coreia do Norte. A Coreia do Norte sobrevive graças à China. E agora eles estão fazendo pelo mundo todo o que antes era atribuído aos Estados Unidos por qualquer bobagem. Um presidente americano visitava o Brasil, pronto. Era o sinal de que éramos todos súditos do imperialismo americano. Agora vem a China interferindo nos assuntos que são nossos e com essa arrogância que leva o embaixador a bancar o chantagista com vacinas e insumos. Toda hora ele ameaça, então não tem insumo, não tem vacina. Então entramos na dele, né? Fizemos um contrato, serviu para obter a vacina chinesa, está aí. Ele acha que todo mundo é assim. A gente tem que tomar cuidado com esse embaixador e deixar muito claro que aqui não é a Argentina. Ele não pode fazer o que faz. Ele interfere em tudo. E daqui a pouco, né, ele vai começar a dar palpite em todas as questões aqui, porque ele defende a tradição chinesa, os hábitos chineses, os usos e costumes. Uma das tradições chinesas é o regime absolutista ou totalitário. Eles adoram uma ditadura, né? Os chineses da cúpula, a nomenclatura chinesa. E aí vem o cara aqui no Brasil e diante dessa esquerda, né, autodenominada esquerda, que fica de joelhos para os chineses, eles fazem o que querem. Não farão, não. Porque a gente vai continuar aqui a denunciar essa insolência, essa arrogância desse chinês que mente. Não interfiro nos assuntos internos de outros países. Ele está aqui para isso. E é o que ele vai tentar fazer até que a gente dê um basta. Queremos ouvi-lo também, Fiuza. 2 minutos. Pegando esse ponto dos intermediários que o mestre Augusto trouxe, bem-vindo, mestre, isso me chama mais atenção do que a própria postura ostensiva e inapropriada
da diplomacia chinesa, que são os vassalos brasileiros, né? Então, não haveria nada, não haveria recado algum se não fossem os intermediários. Nós vimos aí, no comentário anterior, falávamos do presidente da CPI do Renan Calheiros, Tribunal do Renan Calheiros, dizendo que o presidente do país dele não deveria dar determinada declaração para não ferir suscetibilidade da China. Isso é vassalagem ou não é? Se isso não é vassalagem, não sei mais o que é vassalagem. 2 minutos para você, Ana. Olha, Vitor, a gente continua perguntando o que é bom que se eles têm alguma crítica em relação a qualquer braço aí do governo federal, que eles estabeleçam, né, com todos os pingos nos is, sem abusar do trocadilho, qual é o problema agora do Felipe Martins. O Felipe Martins, ele tem uma visão macro da política mundial, ele tem uma visão geopolítica muito embasada, em muitos anos de estudo. Então, parece que o Felipe Martins ele passa a ser um incômodo, porque ele tem uma perspectiva, eu até diria, muito parecida. Não estou comparando os personagens, vale esse disclaimer sempre, mas uma perspectiva muito parecida com o ex-presidente Donald Trump em relação à geopolítica, ao jogo macro do que está acontecendo e de colocar aqueles guizos nos gatos, o que é que realmente está acontecendo e ninguém quer falar e todo mundo empurra para debaixo do tapete. O Felipe Martins tem essa capacidade, parece que é isso que incomoda. Agora, o brasileiro que acha que os chineses entrarão no Brasil dessa maneira, impondo isso, essas demandas absurdas, né, até contra a nossa própria soberania nacional, e acha que vai ficar por isso mesmo e que não vão tentar instalar o que realmente acontece na China, que é o quê? Uma absoluta, total e espiral do silêncio, ninguém pode falar nada. Se alguém está achando que se a gente abrir essa porta para os chineses no Brasil, isso não vai acontecer, está sendo inocente. Recentemente, o próprio secretário de Estado teve aqui norte-americano da administração Joe Biden, secretário de Estado, que é uma posição de destaque dentro do governo norte-americano, teve uma reunião com os chineses, Vitor, que foi absolutamente destruidora para os chineses. O que os chineses fizeram? O secretário de Estado, ali numa tentativa de querer impor um respeito que não tem, que a gente sabe que a própria família Joe Biden aí está de joelhos para os chineses com relações aí comerciais lá de trás, desde quando Joe Biden era vice-presidente do Barack Obama. Ele tentou dizer alguma coisa sobre os direitos civis, os direitos humanos na China e, ao vivo e em cores, para todo mundo assistir, os oficiais chineses apontaram o dedo para o secretário de Estado dos Estados Unidos e disseram o seguinte: o senhor não tem o direito de falar nada, o senhor não está em posição alguma de falar alguma coisa. E fizeram o que, Vitor? Usaram exatamente o discurso que o Partido Democrata de Joe Biden e do secretário de Estado usam, que é o quê? Estados Unidos é um país profundamente racista, homofóbico, que os policiais matam os negros todos os dias, exatamente pela cor da pele deles, e usou exatamente o discurso do Partido Democrata contra o secretário de Estado aí dos Estados Unidos e disse: o seu país é extremamente racista, o seu país tem problemas graves e o senhor não está em posição alguma de colocar aqui o dedo na nossa cara, o dedo em riste. Então, Vitor, se eles têm a audácia de fazer o que estão fazendo aí com a maior potência do mundo, e a gente está vendo aqui, sempre conto dos vários espiões, toda semana é um espião aqui nos Estados Unidos que é preso dentro de universidades, dentro de corporações policiais. Se a gente acha que eles vão entrar no Brasil e começar a demandar, manda esse embora, tira essa peça, não gosto disso, e que não vai tentar impor a espiral do silêncio, é muita inocência, não se engane. Para fecharmos, 2 minutos. Eu fiquei com a impressão de que o Felipe Martins ganhou um seguro contra a demissão, né? O Yang Wanming, ele é poderoso e esse poder advém exatamente da relação dele com o presidente Xi Jinping.
e ele tem aqui uma relação forte com setores importantes da economia e, inclusive, de comunicação aqui no Brasil. A China, na minha opinião, já está em guerra com os Estados Unidos. É uma guerra moderna, por dados e por tecnologia. E os Estados Unidos estão perdendo. Ainda tem uma força militar muito grande, é uma superpotência em se tratando de poderio militar que não vale muito nos momentos atuais. Essa guerra de troca de tiros e tal, isso só vale nos morros daqui do Brasil, mas em se tratando de disputa internacional acabou. É guerra por dados e guerra por poderio tecnológico. E a China está tão importante que os americanos estão entendendo. O ex-presidente Donald Trump colocou o dedo na ferida e mostrou esse perigo para os americanos do superpoder em tecnologia dos chineses. Hoje eles dominam tudo, eles detêm tecnologia e espiam o mundo e mais, tem software capaz de fazer através da inteligência artificial o chamado busca de agulha no palheiro, ou seja, ir exatamente buscar o que quer, as palavras que quer e a tecnologia que quer em qualquer lugar do mundo. Daí a resistência de muitos países aí com relação à tecnologia chinesa da nova internet, que é a 5G. Ele quase foi expulso. O filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, disse que houve esse debate no Palácio do Planalto, porque um dos problemas sérios de representante estrangeiro é interferência em assuntos internos. E o Yang fez interferência, ele seria expulso. E aí entraram outros e disseram, não vamos criar um problema tão grande assim, e acabaram deixando para lá. Então essa tentativa de demitir o Felipe aí pela parte da China é uma história que vai funcionar como uma garantia. Já existem problemas internos pesados demais. Vou te contar aqui que no início da pandemia, conhecedor do problema que isso provocaria para a China, houve um comunicado com o Brasil através da ministra Tereza Cristina. Nós queremos apoio internacional, ou seja, não crítica e um apoio, porque a China sabia da avalanche de desconfiança e críticas com relação ao vírus que veio de lá. E, por outro lado, eles prometiam comprar os produtos brasileiros. Eles precisam de alimentação. Previam que na pandemia haveria também uma queda de produção de alimentos na China. Então é isso. Eles estão em guerra tecnológica, e eles compram produtos brasileiros, não é porque eles gostam, acham que o brasileiro é bonzinho demais, não. Porque são produtos bons e têm um preço competitivo no mercado internacional. Agora, que esse embaixador está exagerando, as indicações são de que sim.